Agora a gente começa o programa pensando no início de tudo que compõe o nosso corpo, que é a nossa saúde bucal. É importantíssimo. A medicina evoluiu, as técnicas periodônticas também, e para nos ajudar a entender tudo sobre estética na odontologia, eu recebo o periodontista, implantodontista, Dr. José Vicente Contatore. Muito obrigada por estar aqui. Tudo bem, Cláudia? Tudo bom? Prazer em revê-la. Igualmente. Vamos sentar então para a gente conversar e entender melhor aí essa terceira dentição, poderíamos falar assim? Terceira edição. Inicialmente eu quero agradecer a todos que compõem a Rede Vida pelo fortalecimento que me deram no falecimento da minha mãe. Força, viu? Minha mãe chamava-se Clara. Clareou a minha vida durante 64 anos da Terra. Hoje ela clareia a minha vida no céu. Que bom. Então, a odontologia hoje, ela desenvolveu um capítulo que eu chamo de estética na odontologia. A estética na odontologia, houve um avanço quanto aos materiais. Porque antigamente, telespectador, nós usávamos copings de metal, que era cinza escuro, e jogávamos uma cerâmica em cima, e essa cerâmica, depois de algum tempo, ela ficava escura, amarelo acinzentada, muito feio. Hoje nós trabalhamos com zircônia, que é exatamente um coping como se fosse de metal, só que o coping é branco. Então, quando você coloca a cerâmica suíça sobre esse coping, não tem mais fundo escuro. Se não tem mais fundo escuro, essa cerâmica nunca vai ficar acinzentada com o tempo. Ela sempre vai ficar na mesma cor. Eu gostaria de chamar algumas fotos para explicar mais em detalhes. Então veja, essa moça é uma moça que sofreu um acidente e ela perdeu o central superior direito. Onde o telespectador está vendo um pilar claro, ali é um componente em zircônia sobre o implante. E o dente vizinho é uma raiz que nós resolvemos não extrair. O que acontece? Ela tinha uma perda óssea, nós fizemos uma regeneração óssea guiada e logo em seguida fizemos uma plastia gengival e posteriormente colocamos essa prótese em zircônia sobre os pilares. Veja a microadaptação da peça na gengiva da paciente e veja a translucidez de cor. Quer dizer, é uma menina que tem um sorriso alto, inclusive, porque os pacientes que têm sorriso baixo, ela sorri e não aparece o colo. Mas essa daí, com um pequeno sorriso, já você observa. Se tem uma tonalidade escura na coroa ao redor da gengiva ali, parece uma cárie. Então, a zircônia veio a resolver este problema. Vamos seguir em frente? Olha, isso é uma boa notícia, né? Às vezes você está sofrendo com problemas no dente, como você está vendo aí, mas existe solução e a gente está conversando sobre Então, eu essas apresentei um caso feminino, agora o caso masculino. Veja, 2 dentes naturais, um de cada lado, e nós tivemos que fazer um implante na frente. Colocamos o quê? Um pilar de zircônia. E sobre este pilar de zircônia, nós colocamos uma fixa sobre o sistema. Essa fixa, ela tem um coping de zircônia com cerâmica suíça. E ainda mais, eu fiz a plastia gengival no colo desse dente. Então veja que você olhando esta foto, você observa que todos os dentes têm um tamanho homogêneo, tanto na sua altura como no seu diâmetro. Por favor, vamos seguir em frente? Então veja o sorriso do paciente, um sorriso extremamente natural. Quer dizer, e quando eu faço esse trabalho, eu sempre trabalho com cor clara, cor A1 na frente. Vamos supor que o paciente com um pré-molar posterior, tanto do lado esquerdo como do direito, ele tem os dentes mais escuros. O que nós fazemos? Um clareamento dental a laser, clareamos os dentes e depois fazemos a prótese de zircônia na cor do clareamento. Tem paciente que diz assim, mas eu não gosto de fazer clareamento porque eu fiz um clareamento faz 3 meses e já escureceu. Por que isso acontece? Quando eu faço um clareamento na boca de um paciente e ele tem um pH ácido na saliva, o que vai acontecer? Esse pH ácido, ele vai acumular pigmentos na superfície do dente, deixando o dente escuro. Então, o grande macete aí é o seguinte, é você fazer um tratamento tirando o pH ácido dessa saliva, trazendo para um pH neutro. O paciente com pH neutro, você faz um clareamento,
Você vai ver que 1 ano depois você está com o dente claro. Então, o meio bucal, o pH da saliva interfere na qualidade do clareamento dental. Vamos seguir em frente? Vamos continuar entendendo. Bom que você está lidando aqui com excelência em odontologia, né? E talvez você já estava desanimado com o seu sorriso, com o aspecto do seu sorriso, dos seus dentes. Já está vendo que você pode ter muito mais esperança e ânimo mesmo. Dá para ter um sorriso como você sempre sonhou. Vamos seguir então a próxima foto. Vamos seguir a próxima foto. Então veja, essa paciente, uma moça de 44 anos, veja a condição dos dentes dela superiores. Tinha problemas de toda ordem, praticamente perdeu a coroa de todos os dentes. Então, nós fizemos em alguns lugares implantes, em outros aproveitamos a raiz, as raízes desses dentes. E aí colocamos uma peça de molar a molar, como você está vendo. Então veja o diagrama estético, sempre trabalhando com uma cor mais clara. Segundo, recuperando o suporte labial. De lado, você observa que o lábio superior tem uma homogeneidade com o lábio inferior. Quer dizer, isto é trabalhar com a arquitetura facial. E trabalhando com a arquitetura facial, nada melhor do que você trabalhar com um coping de zircônia. Por quê? Porque esse coping é um fundo branco, onde, contrariamente, antigamente nós fazíamos metal escuro e aí o paciente, depois de algum tempo, ficava com aquela aura ao redor do dente, parecia uma cárie. Quantos pacientes a gente não encontra ainda com esse problema e sedentos para resolver? E então, dá para resolver, mesmo que já tenha dessa forma. Exatamente. Então a zircônia hoje, ela representa um avanço técnico-científico fantástico para a odontologia. Não é tão simples trabalhar com a zircônia. Por quê? Porque no momento em que você faz a zircônia, ela tem um índice de contração na elaboração do coping, e eu sempre digo assim, ela contrai 0,5 micras. Eu uso um determinado tipo de material que antes eu faço ela dilatar 0,55. Então, se ela dilata 0,50 e contrai 0,50, a microadaptação fica zerada. Quer dizer, você passa uma sonda no coping de zircônia, onde termina a zircônia e o dente, você não consegue ver ombro. Ombro na cervical de um coping significa retenção de bactéria, significa descolamento de gengiva, significa retenção de resíduos naquela área. A bactéria produz enzima, a enzima ataca o osso, atacando as células da medula óssea, faz com que a célula que tinha 100% de energia caia para 10%. A partir desse momento, o paciente começa a perder células e não repõe. Perde e não repõe. Por quê? Porque a enzima da bactéria não permite essa reprodução celular. Então veja, as condições de adaptação de uma microprótese dessa envolve muitas outras coisas. Muitas vezes você pega um paciente com uma perda óssea dessa e vai ver ele tem uma peça mal adaptada, com ombro na cervical, perto da gengiva, um degrau fantástico, onde dá uma retenção ali fantástica. Então, eu preciso trabalhar eliminando o problema gengival. Mas qual é a causa? É a prótese mal adaptada. Nesse momento eu faço o quê? Tiro essa prótese, coloco uma peça temporária. Por que eu coloco uma peça temporária? Porque o paciente, a temporária para ele é a maquete de uma futura definitiva. Então, na temporária, o que não gostar, quero mudar aqui, quero mudar ali, eu mudo. Vai chegar o momento que a paciente vai falar, olha, eu não tiro, não coloco nada mais, é isso aqui que eu quero. Aí nós fazemos a peça definitiva em zircônia. Então, sempre num trabalho de zircônia, eu passo por uma temporária muito bem feita. Essa é a razão, Cláudia, porque muitos colegas chamam a minha temporária de definitivas deles. Por quê? Porque a nossa temporária é como se fosse uma peça definitiva. Agora, a zircônia veio revolucionar o mercado da prótese, sem dúvida. Que bom. Por isso que eu comecei falando que a medicina vai evoluindo, a odontologia evoluiu também, e hoje a gente deve ter esperança de um sorriso, uma saúde bucal infinitamente melhores. Dr. José Vicente Contatore é periodontista, implantodontista. Ele está no www.odontologiacontatore.com.br. Anota o site porque você pode entrar lá para ter mais informações.
uma série de profissionais altamente qualificados esperando por você. E não importa qual é o problema que você tem hoje com os seus dentes, a saúde bucal, lá você tem muitas soluções. www.odontologiacontatori.com.br. O telefone é 011 50 55 10 15, 011 50 55 10 15, e o e-mail é contatori@uol.com.br. Doutor José Vicente, Quero muito informar obrigada. também o telespectador que eu tenho uma conta no YouTube com o nome do José Vicente Contatori. Então você digitando José Vicente Contatori, clica em vídeos e lá tem mais de 400 vídeos sobre assuntos de odontologia. Ótimo. Tá? Muito obrigada. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Muito Parabéns, prazer. sempre Muito trazendo prazer. novidades, descobertas, pensando na nossa saúde, que começa pela boca, né?